S 501, Rádio Betel FM 104,9, Paulo Afonso, Bahia. Esse programa é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Estamos apresentando Nossa Voz, Nossa Voz. Consigo abrir aqui, o público manda uns alô e eu não posso mandar, porque está aí e não vejo. Não consigo abrir aqui. É uma merda. Minha gente, boa tarde, 3 horas mais 1 minuto. Estamos começando nesse exato momento mais um programa Nossa Voz, o terceiro de uma série, o quarto, segunda, terça e quarta, né? O terceiro e o quarto também. Na sexta-feira, como eu já disse, nós vamos reproduzir as partes, das principais entrevistas que nós fizemos, pelo menos na segunda e na terça-feira. Como as pessoas sabem, na segunda-feira nós fizemos a estreia aqui do programa com a presença do vice-prefeito da cidade, o advogado Flávio Henrique Magalhães Lima, e trouxemos na terça-feira o vereador Mário César Barreto de Azevedo. Estava prevista a participação do vereador Marconi Daniel Melo Alencar hoje, entretanto acabo de receber uma ligação dele e a gente entende, por ser um público que está sempre prestando serviço de assistência à população e agora não foi diferente, ele acaba de ligar dizendo que precisou sair em uma diligência e me pedindo desculpas e pedindo desculpas também ao público que certamente está esperando, mas nós estamos ultimando uma outra data para a gente conversar aqui com o vereador Marconi Daniel Melo Alencar. Não sei se essa semana teremos, depende da agenda, mas nós vamos trazer aqui para o programa também o presidente Pedro Macário Neto. São essas as informações preliminares. Os trabalhos técnicos é do Anilton, não é o ex-prefeito, é o Anilton Teixeira, com a supervisão geral do pastor João Neto de Barros, e aqui estamos nós começando o Nossa Voz. Nós estamos com alguns destaques no nosso site, por exemplo, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia, ele defende a criação de TRF em Salvador e afirma que modificações nas subseções judiciárias. Aliás, sobre esse assunto, o Dr. Flávio Henrique Magalhães Lima falou aqui. O presidente da OAB Bahia defende a criação de TRF, Tribunal Regional Federal, em Salvador e afirma que modificações nas subseções judiciárias é retrocesso. O presidente Fabrício Castro enviou ofício ao presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, o juiz Fernando Marcelo Mendes, manifestando apoio da seccional à criação de um novo Tribunal Regional Federal na 8ª região. O Castro salientou que a criação certamente desafogará o Tribunal Regional Federal da primeira região, tornando mais célere e mais ágil a tramitação e julgamento de processos e recursos. O documento assinado por Castro vai além e diz que não se pode, data vênia, os advogados usam muito esse termo, apoiar a criação de um novo tribunal e ao mesmo tempo defender as modificações nas subseções judiciárias, pois não há coerência entre o primeiro ato, que se trata de um avanço para a sociedade, e o segundo, que representa evidente retrocesso à advocacia do interior e principalmente aos jurisdicionados. O Flávio Henrique deve ir, juntamente com a comitiva da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Paulo Afonso, nos próximos dias, para a capital da República Federal, porque é lá que se resolve esse tipo de coisa. Questionei em off, né, não foi aqui no programa, o Flávio, sobre quando nós teremos uma posição definida ou definitivamente sobre esse assunto. Ele entende que entre 30 e 45 dias. Essa é a informação do presidente, do vice-prefeito de Paulo Afonso, Flávio Henrique, e a manifestação do presidente da OAB, que está defendendo, assim como o Flávio, a criação de TRF em Salvador, e aqui, logicamente, e afirma que modificações nas subseções judiciárias não é nada mais, nada menos do que um retrocesso. São 3 horas mais 5 minutos. Nós estamos aqui destacando algumas informações do nosso site e traz aqui
Por exemplo, Marconi Daniel será o entrevistado nesta quarta e falará sobre a aprovação do projeto do Executivo e seus reflexos. O tema, evidentemente, 48 horas depois da aprovação do processo, do projeto de lei, ainda repercute nos senadinhos, nos bastidores, onde quer que você chegue, está se falando ainda da aprovação desse projeto. Seguindo a série de entrevistas, a ideia, com alguns dos representantes do Poder Legislativo de Paulo Afonso, isso não impede que nós também venhamos, amanhã ou depois, conversar com o vereador da cidade de Glória, de Jeremoabo, de Cícero Ganta, de Santa Brígida, e até o prefeito, que está me devendo uma presença aqui no estúdio para a gente conversar, o prefeito de Glória, Davi Cavalcante, que tem alavancado, tem feito um bom trabalho agora nesse segundo biênio. Deu uma melhorada substancial e já as vozes já dizem que o Davi, que estava capengando no governo, já tem uma boa margem de aceitação, podendo se reeleger, o que é perfeitamente natural. Uma burrice terrível, o cara é prefeito no primeiro mandato, é candidato à reeleição e perde, como já aconteceu aqui em Paulo Afonso. Então, seria mais ou menos a conversa girando em torno disso, a respeito da votação do projeto de lei, seus reflexos, e os reflexos não foram bons, bem como suas ações e as conquistas que o Marconi Daniel tem conseguido para o município de Paulo Afonso, na condição de parlamentar. Aliás, eu que estou todos os dias na Câmara de Vereadores, vejo isso com muita propriedade todos os dias. O Marconi Daniel é um dos parlamentares, aliás, o gabinete do vereador Marconi Daniel é o gabinete mais visitado, isso de segunda a sexta, independentemente de hora. O Marconi Daniel se vira nos 30 para atender a tanta gente no seu gabinete. O nosso Maciel que o diga. São 3 horas mais 7 minutos, 3 e 7. Bom, esse tema, a Câmara de Vereadores aprova empréstimo de 80 milhões, todo mundo já sabe, foi o que rolou. Na manhã da segunda-feira foi aprovado o tal projeto que autoriza a Prefeitura de Paulo Afonso a pagar, aliás, não é pagar, é pegar, junto à Caixa Econômica Federal, um empréstimo de até 80 milhões de reais. É algo assim perto do que o nosso Anilton aqui tem somente na Caixa Econômica Federal depositado. O projeto foi aprovado por 8 votos a favor e 7 contra. O desempate foi com o voto chamado de voto Minerva do presidente da Câmara, vereador Pedro Macário Neto. Segundo a Prefeitura, esse dinheiro vai ser usado em obras para vários setores, como saúde, educação e obras de infraestrutura. Aproveitar aqui as 3 horas e 8 minutos para mandar um alô, uma boa tarde para o amigo Antônio Almeida Júnior, presidente da Peixe São Francisco. Está mandando aqui também um abraço para todos os ouvintes aqui da Betel FM e do programa Nossa Voz. Não vai faltar também a oportunidade, muito provavelmente na próxima semana, quem sabe, a presença do Almeida Júnior para a gente fazer uma avaliação da conjuntura política local e da Peixe São Francisco também, e das ações da Bahia Pesca aqui na nossa região. Quem está sempre conosco, e agora eu peço desculpas porque antes eu não tinha como acompanhar quem estava mandando um alô aqui para a gente, mas hoje o Anilton conseguiu aqui. É o Ismaías Araújo Reis, está desejando aqui uma boa tarde para todos. Alexandre Viana Moreira, Alexandre Moreira, nosso grande Alexandre, boa tarde. Ao inoxidável Bob e a todos. Desde quando eu sou inoxidável, meu camarada? Um abraço para você, muito obrigado pelo alô aqui. Bom, então nós vamos gradativamente, na medida em que as pessoas vão se manifestando, a gente vai também aqui agradecendo a participação dos amigos que nos acompanham. Então a situação é essa: a Câmara de Vereadores de Paulo Afonso aprovou o empréstimo de 80 milhões, o prefeito vai sancionar e, logicamente, nos próximos dias deve começar a aparecer algum tipo de ação do governo municipal já por conta desse projeto de lei que foi aprovado na segunda-feira. São 3 horas mais 10 minutos, 3 e 10. Mandar um abraço aqui também nessa tarde de quarta-feira para o juiz federal, Dr. João Paulo Piropo de Abreu. Esse juiz também tem acompanhado atentamente essa questão da justiça
na capital do estado, esteve inclusive em Salvador, quando a comitiva lá esteve, e defende, a coisa rara, um juiz está nesse meio, né? Mas está defendendo também a manutenção das subseções. Ontem foi divulgada aí uma lista com 35 obras prometidas pelo prefeito Luiz de Deus, com isso evidentemente devido ao empréstimo de 80 milhões. Mas os reflexos vieram também. Estava havendo uma farra na prefeitura ontem, mas uma farra de demissão, significado... O site do Asildo Alves, por exemplo, traz uma matéria dizendo: Luiz de Deus demite esposa, irmãos e outros parentes dos vereadores Marconi Daniel e Bero do Jardim Bahia. Saiu uma lista aqui de alguns exonerados da cota do Marconi Daniel, que viria para conversar conosco hoje aqui. Foram demitidos Marconi Daniel Melo Alencar, que é o irmão do Marconi Daniel original. Maitiza, deve ser Maitiza, nunca tomei café com ela, mas deve ser. Ticiane Teixeira Alencar, também ligado ao Marconi Daniel. E pela cota do Bero do Jardim Bahia, Antônia Cíntia Gonçalves Farias, que é a esposa do Bero, André Farias Faustino, irmão, Amanda Santos Lima, cunhada, Adriana Ferreira Farias, prima. Da cota do ex-prefeito Hamilton Bastos Pereira, foram exonerados Silvano Vanderlei Ferreira e o advogado Alexandro Alves. Segundo, o site está dizendo assim, segundo interlocutores do prefeito Luiz de Deus, as exonerações de hoje são apenas o começo de uma série. Eu não vejo com muita surpresa, vejo com surpresa a demissão do Silvano Vanderlei, até porque hoje comentam o seguinte, que o Silvano Vanderlei tem uma irmã lá na prefeitura, que chama Silvana, acho que é Silvana Vanderlei também, só muda o artigo masculino e feminino. E comentam nos bastidores que a Silvana poderá ser, olha só, hein, isso é uma conversa de bastidor, não é nada definido, mas comentam que a Silvana poderá vir a substituir Ana Clara Moreira na Secretaria de Desenvolvimento Social. Está rolando essa história. Eu já falei sobre a questão da Secretaria de Desenvolvimento Social, que não tem tido a mesma pujança, a mesma postura, a mesma musculatura de meses anteriores. De um certo tempo para cá foram cortadas algumas ações dessa secretaria e, claro, ficou sem poder atuar. Mirem-se no exemplo que eu falei ontem, da questão de tantos pedintes, isso menino, jovens, rapazes, senhoras, grávidas e até cantores em vários pontos da cidade pedindo. Os cantores, nem tanto, não estão no estado de pobreza geral, mas, por outro lado, tem muita gente pedindo e é gente que não é de Paulo Afonso. A secretaria está inviabilizada de fazer esse tipo de ação, até disse que até um carro que tinha não tem mais. Aliás, falar sobre essa questão da Secretaria de Desenvolvimento Social, não sei o que está acontecendo, se a intenção é essa mesma, atrasar para que a secretaria não ande, mas há comentários também de que, desculpem, há comentários também de que o setor do Bolsa Família, que é também sob a responsabilidade da Ana Clara Moreira, diz que está muito ruim. Falam já na possibilidade de trocar as pessoas, porque não consegue mais atender a contento as pessoas. Então é isso. Foram essas demissões. Nós hoje conversaríamos aqui com o Marconi Daniel, que certamente falaria sobre esse assunto. O Bero do Jardim Bahia, hoje eu conversei com um dos seus assessores, ele disse que ele vai se pronunciar, mas momentaneamente está em silêncio, está averiguando, está com calma, checando todas as informações, até porque os dois eram da base do governo. Marconi Daniel era da base do governo, certamente não é mais agora. E eu gostaria muito de ter conversado com o Marconi Daniel aqui, porque eu ia perguntar se a eleição fosse hoje, se ele manteria a posição que ele tomou. Se ele votaria, de fato, contrário à aprovação do projeto. Mas ele havia pedido, inclusive, para o projeto ser revisto, para dar uma analisada e tudo, mas não logrou êxito, e o projeto terminou sendo votado e
deu no que deu. Culminou então com essas demissões. Há quem diga que essas demissões de pessoas ligadas aos vereadores Marconi Daniel Melo Alencar e o Bera do Jardim Bahia é o princípio, é o chute, é o ponto fundamental para o racha entre Luiz Barbosa de Deus e Anilton Bastos Pereira. Algumas pessoas dizem isso. Para outras pessoas, o racha só será definitivamente decretado quando Ana Clara e Wilson Pereira forem demitidos, se é que vão ser demitidos. Se é o prenúncio de um racha, automaticamente deve acontecer essas exonerações nos próximos dias. É aguardar para ver o que, que vai acontecer, né? São 3 horas mais 16 minutos, 3h16. Deixa eu ver outra manchete aqui que é interessante, está aqui no site do Osildo. Eu já falando, todos os sites daqui da região falaram sobre esse placar de 8-7, que a Câmara aprova a Prefeitura contrair empréstimo de 80 milhões, e os vereadores votaram, foi aquela coisa que todo mundo já acompanhou pelas redes sociais. Nessa mesma sessão, que foi votada esse projeto de lei, antes houve a entrega de um título de cidadã, Paula Afonsina, a uma senhora de 113 anos de idade, chamada Inocência Vieira de Jesus. 113 anos e recebeu o título de cidadã Paula Afonsina. É conhecida como moradora mais velha da cidade de Paulo Afonso. Inocência Vieira recebeu, na segunda-feira, da Câmara Municipal, o título de cidadania Paulo Afonsina. Ela é natural do vizinho município de Glória, mora aqui em Paulo Afonso há 106 anos, na localidade, aliás, lá em Glória, aqui na localidade de Pedra Comprida, há 106 anos. A autoria da homenagem foi do vereador e presidente da Casa, Pedro Macário Neto, em sessão solene, e o evento contou com a presença de familiares, netos, bisnetos e tataranetos. Você, Anilton, almeja chegar aos 113 anos, como chegou a dona Inocência? Passar. Muito bem, vai passar. Muito bem. Só vou discordar quando alguém disse que ela era a mais velha do Brasil. Não, não é. Recentemente nós vimos aí uma senhora de 116 anos. Lógico, ela faleceu, mas ela tinha 116 anos. Então, daqui dessa região que a gente conhece, Dona Inocência, 113 anos, parece ser a moradora mais velha dessa região. Apesar da idade, 113 anos, olha que eu tenho 60 e pouco, já estou capengando, e ela tem 113 e está lá, né, com a saúde danada. Então, apesar da idade, Dona Inocência segue lúcida e mesmo o problema de visão e audição, com esses problemas, ela fez questão de estar na Câmara de Vereadores, inclusive demorou um pouco a sessão, né? Os familiares não queriam mais deixar as dependências da Câmara, mas depois foi aquela sessão que culminou com a votação do projeto de lei. São 15 horas mais 19 minutos, 15 e 19. Nós vamos a um rápido intervalo institucional e nós já voltamos com a sequência do programa, sempre lembrando que nós não teremos hoje a participação do Marconi Daniel, porque apareceu um imprevisto e ele teve que acompanhar os seus eleitores. A gente entende perfeitamente essa situação, mas não vai faltar a oportunidade, como nós já estamos agendando a entrevista com o presidente da Câmara, depois virá o vereador Moreirão, enfim, é uma série, uma sequência, conversando. Aliás, o vereador Moreirão também hoje rapidamente me confirmou que mantém a predisposição de ser candidato a prefeito da cidade de Paulo Afonso. Ele até me disse uma coisa lá que eu não vou adiantar aqui para não atrapalhar o meio de campo. Deixa essa coisa rodar para lá. Outros nomes também já estão lançados, que pretendem se submeter à avaliação popular para possível substituição do Luiz de Deus ou não, ou seja, vão disputar a eleição com o Luiz de Deus, um moço chamado Capitão Paz, pelo partido do presidente da República. Já se falou no próprio Mário Galinho, que disse aqui que mantém a predisposição também de disputar a eleição. Então, mais o Anilton, que dizem também. Então, só aí nós já temos 4 candidatos, dentre outros que devem aparecer. Um rápido intervalo, nós já voltamos. São 3 horas mais 20 minutos.
Bota uma chamada aí de comercial. Não é comercial da prefeitura aí, não? Bota. No caso, quando for um intervalo institucional, É propaganda. Propaganda da prefeitura, né? É. A Prefeitura de Paulo Afonso está aumentando a aquisição de produtos da agricultura familiar para a merenda escolar. A meta é atingir 30% do valor das compras com esses gêneros alimentícios, que contarão com a certificação do selo de inspeção municipal. Isso é só 15 segundos. Passo outra depois? Passa outra. Aí volta para cá. Volta para fixo da rádio e volta para cá. A gente bota a chamadinha, estamos apresentando e volta de novo. Terra da energia e do trabalho. O Conselho Municipal de Meio Ambiente aprovou por unanimidade a licença ambiental para a construção do canal de microdrenagem das águas da chuva que vai beneficiar os moradores do Segundo Bonfim. As águas da chuva que vai beneficiar, está errado. As águas vão. Realizada nas imediações do CETEB e segue até o Lago Itapuã, contemplando ainda a pavimentação e Depois tu urbanização. bota de novo, que eu quero ver isso. Prefeitura de Paulo Afonso. Em outro momento, né? Terra da Agora. energia e do trabalho. Na próxima. Estamos apresentando Nossa Voz, Nossa Voz. Silêncio que chegou a autoridade. Bom, estamos de volta, são 3 horas mais 23 minutos. Mandar um abraço aqui também para o Flávio Henrique Magalhães Lima, que está nos acompanhando. Uma boa tarde para o Flávio. Olha, aqui tem uma informação, nós estamos vendo aqui algumas informações nos sites da região, em relação ao cadastramento biométrico, né? E aqui na região bem próxima, tentando achar essa matéria. Esse problema lá está sério. Aqui em Paulo Afonso sobra funcionário e as pessoas não vão fazer o tal do cadastramento. Quando falta uma semana, aí vê essa agonia que foi aqui, naquela vez que precisou se fazer o cadastramento biométrico. São 15 horas mais 24 minutos. Na próxima segunda-feira, as atividades voltam à sua normalidade na Câmara de Vereadores de Paulo Afonso, depois dessa votação. Estima-se que, nesse segundo biênio, as sessões sejam um pouco mais duras, acirradas, como já foi essa última, com discussões do que é perfeitamente salutar no Parlamento. E estima-se que, nesse segundo biênio, em função também já do prenúncio das eleições do ano que vem, as sessões sejam mais acirradas. Pelo menos a gente espera, pensa, estima que deve ser assim. Hoje cedo o presidente Macário estava na Câmara de Vereadores atendendo, como faz todos os dias, incansavelmente atendendo as pessoas. E nós já sentamos rapidamente, mas não fechamos para essa semana a sua participação aqui no programa, para a gente conversar um pouco sobre as próximas ações que ele pretende adotar na casa. Por exemplo, nós, a Câmara de Vereadores, até então, não retransmite as sessões ao vivo, via vídeo, mas isso vai acontecer. Outra coisa que deve acontecer, sempre se trabalhou essa possibilidade e nunca aconteceu, é a questão das sessões itinerantes, principalmente com o prenúncio das eleições, parece ser interessante. Então, o Macário, o presidente, deve, nessa próxima semana, vir aqui conversar conosco sobre essas ações que serão desenvolvidas pelo presidente, pela Câmara de Vereadores, notadamente, a partir da próxima semana. São 3 horas mais 25 minutos. O Francisco Salles, ele tem sempre informações da cidade de Glória
Ele, nesses dias, vai retomar suas atividades aqui conosco, como sempre fez, e também o Antônio Carlos Zucca, ou seja, logo, logo nós teremos a participação efetiva para ilustrar ainda mais esse horário que trata das coisas de Paulo Afonso e aqui da nossa região. Eu vou para um rápido intervalo, eu já volto daqui a pouquinho. São 3 horas mais 26 minutos. A Prefeitura de Paulo Afonso está aumentando a aquisição de produtos da agricultura familiar para a merenda escolar. A meta é atingir 30% do valor das compras com esses gêneros alimentícios, que contarão com a certificação do selo de inspeção municipal, atestando a qualidade dos produtos. A ação visa ainda fomentar a economia na área rural, onde são produzidos os alimentos. Prefeitura de Paulo Afonso, terra da energia e do trabalho. A Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, por meio da Divisão de Eventos, convida os vendedores cadastrados que irão trabalhar na Copa Vela para participar das reuniões que acontecerão no ginásio Luiz Eduardo Magalhães. Confira as datas. Segunda-feira, dia 19, vendedores de drinks. Terça-feira, dia 20, vendedores de bebidas. É aquela gravação de Mário Galinho que a gente fez. Prepara ela para a gente reproduzir no programa de novo. Lembra dela? A gente gravou no vídeo. Tem como? A de Galinho lá, que a gente fez no estúdio lá na Câmara. Quer reproduzir aqui? A entrevista que eu fiz com ele. Que será ocupada por vendedores que estão no cadastro de reserva. Prefeitura de Paulo Afonso, terra da energia e do trabalho. A Prefeitura de Paulo Afonso comunica que, em virtude da reforma do prédio da Estação Juventude, a partir desta segunda-feira, 19 de agosto, os cursos e oficinas estarão sendo realizados em outros locais. Atenção para os endereços: curso de dança e teatro, decoração em sandálias, violão, desenho artístico, coreodral, fotografia e boneca de fuxico será na Casa dos Conselhos. Curso de inglês será realizado no Visio Idiomas, localizado na Rua Esplanada 77, no bairro Alves de Souza. O curso de informática será realizado na Escola de Informática para a Melhor Idade, localizado na Avenida Bahia 139. Outras informações na Secretaria de Desenvolvimento Social ou pelo telefone 75-3281-615. Prefeitura de Paulo Afonso, terra da energia e do trabalho. Nesta sexta-feira, 23 de agosto, o projeto Cultura em Movimento traz uma novidade: o Chorinho no Coreto. O evento será realizado a partir das 16 horas, com apresentações culturais, cinema, teatro, poesia, artesanato, música e artes plásticas. E às 18 horas tem início a apresentação musical com o Grupo Regional pelo Sertão. Cultura em Movimento com o Chorinho no Coreto. Participe! Prefeitura de Paulo Afonso, terra da energia e do trabalho. Alô, sim. Bom, estamos de volta, são 3 horas mais 28 minutos, estamos com Nossa Voz aqui pela Betel FM 104,9. É cada vez mais nítida a influência do deputado federal Mário Negromonte Júnior, do PP, Progressistas, na política baiana e especificamente na política paulo-afonsina. Ele esteve recentemente aqui na cidade e se reuniu com o seu grupo, e há quem diga que o nome que disputar com Luiz de Deus nas eleições de 2020 será definido em conjunto com Mário Negromonte. Aliás, já tem conversas de bastidores que o Mário Negromonte teria já tido algumas conversas preliminares com o ex-prefeito Anilton Bastos Pereira. Eu até perguntei se também não já havia tido algum tipo de contato com o Raimundo Caires. E uma pessoa respondeu: só se o Anilton tivesse doido. Bom, mas aí é coisa do Anilton, não é comigo isso. Por falar em Anilton, ele negou, está aqui a matéria, Anilton negou uma reunião com Raimundo Caires. Foi aqui uma pessoa que leu essa matéria e mandou um recado para mim pelo Zap dizendo só se o Anilton tivesse doido de se aliar a Raimundo Caires. O ex-prefeito negou categoricamente a notícia veiculada por alguns órgãos de imprensa de que teria se reunido com o também ex-prefeito Raimundo Caires Rocha para discutir a formação de uma chapa para as próximas eleições. Aliás, não é a primeira vez que o nome de Anilton aparece sendo especulado para formar chapa com outras lideranças para as próximas eleições e, sem dúvida, isso faz prova
e reafirma a força do ex-prefeito como político local, como político regional. Certamente, até 2020, continuará procurado por muitas lideranças e siglas para uma possível composição, e atualmente seu posicionamento gera enorme expectativa em todo o meio político, inclusive e especialmente dentro da Prefeitura Municipal, principalmente agora, depois dessas demissões de vereadores que eram até então aliados do prefeito Luiz Barbosa de Deus, ou seja, faziam parte do mesmo contexto e agora certamente não fazem mais. Agora, curiosamente, tanto Marconi Daniel como Bero do Jardim Bahia são ligados ao ex-prefeito Anilton Bastos Pereira. Na segunda-feira, quando se discutiu essa questão aí do projeto de lei, aliás, já havia terminado a sessão, e nós conseguimos, quem quiser ver e ouvir, né, porque tem áudio e tem também, dá para ver, tem um vídeo, dessa matéria está no TV Forquilha, no nosso site, e também está no site da Câmara de Vereadores. Acompanhe aí o que disse o Mário Galinho, ainda não está pronto não? Ok. Então, o Mário Galinho, nós conversamos com ele, foi o único vereador com o qual nós falamos quando terminou a sessão da segunda-feira. Ele basicamente esteve aqui e reafirmou o que disse, o que vai dizer daqui a pouco, que você vai poder acompanhar aqui conosco. A entrevista que saiu na segunda-feira, somente ontem, que a gente conseguiu colocar no meu site e no site da Câmara de Vereadores. Sob protesto, o vereador Mário César Barreto de Azevedo, Mário Galinho, disse que esse projeto aí, não passa de um rascunho. Esse projeto que autoriza empréstimo de 80 milhões. O moço, irmão do ex-prefeito José Ivaldo, que aliás dizem que José Ivaldo vai se candidatar a vereador, ele foi prefeito de Paulo Afonso. Dizem que José talvez se candidate a vereador. O irmão dele, o Evandro, que trabalhou na assessoria de comunicação na era Raimundo Carnes, ele escreveu um texto muito bacana, que nós inclusive reproduzimos. José Ivandro, no seu blog, ele, na Tribuna do Murugu, ele escreveu um texto muito bacana que nós também reproduzimos. Ele pergunta: o que assusta no caso dos 80 milhões? O mau uso do dinheiro ou um eventual ganho político? É uma boa pergunta e o texto é muito bem escrito, né? Muito bom mesmo. Ele fecha o texto dizendo: coerência e responsabilidade é o que se pede. Muito bem, então vamos acompanhar o que disse o vereador Mário César Barreto de Azevedo após a sessão, que culminou com a aprovação do projeto do Executivo, que lhe concede 80 milhões de reais. Uma sessão bastante concorrida, disputada nesta segunda-feira, que culminou com um empate entre os vereadores, cabendo ao presidente desempatar, o que favoreceu o projeto que concede 80 milhões de reais ao governo municipal. Na verdade, a gente fica muito triste porque a gente seguiu desde o início do mandato aqui, todos unidos aqui como oposição, fazendo uma oposição coerente, fundamentada. A gente está vendo que o projeto de lei, infelizmente, não contempla nenhuma explicação plausível para poder deixar essa operação de crédito acontecer. E, infelizmente, a gente sofre essas decepções, mas é assim. O trâmite continua, a gente vai continuar firme, como desde o início do mandato, de fato, fazendo oposição coerente à gestão do Dr. Luiz, porque isso é um absurdo que aconteceu aqui hoje, mas foi votado, foi desempatado pelo presidente, o presidente que ao longo do sua trajetória política posicionava-se como oposição. Agora eu fico sem entender, mas faz parte do dia a dia, do trâmite da casa. Ele é tranquilo, então quem cabe a decidir é o povo de Paulo Afonso, lá na frente, como é que vai ver esse tipo de votação que aconteceu, atropelando todo o trâmite regimental dessa casa. Você pretende reagir ainda a essa decisão? Não, com certeza. O Ministério Público Federal e Estadual já foi acionado. Agora eu vou dar entrada na Polícia Federal para continuar investigando sobre a questão do áudio, porque está para todo mundo ouvir, por mais que disseram que foi mentira. O áudio saiu nas redes sociais, onde o Luiz Humberto disse bem claramente que esse dinheiro serviria para a reeleição de todos vocês, os presentes que estavam ali. Então, é um absurdo que a polícia precisa investigar junto aos órgãos de defesa do nosso povo. E eu espero que traga uma resposta o quanto antes, porque o que a gente pediu não foi nada mais, nada menos do que explicações
dotações orçamentárias, valores, referências, projetos para poder a gente aprovar com toda hombridade. Mas, infelizmente, eles sempre atropelam o trâmite da casa e agora com a chancela da presidência. Então, vamos lá, vamos para frente, vamos continuar nosso trabalho. Aqui ninguém é inimigo de ninguém, a gente só está trabalhando em prol do povo e o povo aqui é nosso jogador lá na frente. Um abraço. Muito bem, 3 horas mais 36 minutos. A caravana de serviços do projeto Energia com Cidadania da Coelba, desde o início da semana, que está atendendo aos moradores de Paulo Afonso e vai até amanhã, dia 22. Isso no antigo campo do Flamengo, do bairro Tancredo Neves 1. O atendimento começou segunda, das 13 às 16h30, na terça e quarta, hoje, o horário vai até às 16h30, começou 8 horas, e o último dia da programação será amanhã, quinta-feira. O atendimento será das 8 até 2 horas da tarde. Para participar da troca de lâmpadas é preciso ser cliente da Coelba, ser morador da comunidade popular ou estar cadastrado na tarifa social de energia elétrica, que é TSEE, apresentar a conta de energia do mês anterior paga, não possuir débito com a Coelba e entregar até 5 lâmpadas incandescentes fluorescentes ou halógenas usadas com potência igual ou superior a 15 watts ou 15 watts, como queiram. Consultar demais critérios no local. O serviço é Energia com Cidadania, acontecendo desde segunda-feira no antigo campo do Flamengo, ao lado do Centro de Artes e Esportes Unificados Euclides Ribeiro, no bairro Tancredo Neves 1. Vai até amanhã, dia 22. Horário de atendimento, segunda das 13 às 16h30, terça e quarta, hoje das 8 às 16h30 e amanhã das 8 até às 14 horas. Nós vamos girar novo aqui o Globo para um rápido intervalo e nós já voltamos com a sequência do programa. A Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, por meio da Divisão de Eventos, convida os vendedores cadastrados que irão trabalhar na Copa Vela para participar das reuniões que acontecerão no ginásio Luiz Eduardo Magalhães. Confira as datas. Segunda-feira, dia 19, vendedores de drinks. Terça-feira, dia 20, vendedores de bebidas em caixas térmicas. Quarta-feira, dia 21, proprietários de barracas e lanches. E na quinta-feira, dia 22, vendedores de espetinhos, crepes, bombons, água de coco, cachorro-quente e em carrinhos. As reuniões terão início às 9 horas e só serão aceitos vendedores já cadastrados nos anos anteriores. O não comparecimento implicará na perda da vaga, que será ocupada por vendedores que estão no cadastro de reserva. Prefeitura de Paulo Afonso, terra da energia e do trabalho. A Prefeitura de Paulo Afonso comunica que, em virtude da reforma do prédio da Estação Juventude, a partir desta segunda-feira, 19 de agosto, os cursos e oficinas estarão sendo realizados em outros locais. Atenção para os endereços: curso de dança e teatro, decoração e sandálias, violão, desenho artístico, coreodral, fotografia e boneca de fuxico será na Casa dos Conselhos. Curso de inglês será realizado no Vício Idiomas, localizado na Rua Esplanada 77, no bairro Alves de Souza. O curso de informática será realizado na Escola de Informática para a Melhor Idade, localizado na Avenida Bahia 139. Outras informações na Secretaria de Desenvolvimento Social ou pelo telefone 75-3281-6151. Prefeitura de Paulo Afonso, terra da energia e do trabalho. Nesta sexta-feira, 23 de agosto, o projeto Cultura em Movimento traz uma novidade: o Chorinho no Coreto. O evento será realizado a partir das 16 horas, com apresentações culturais, cinema, teatro, poesia, artesanato, música e artes plásticas. E às 18 horas tem início a apresentação musical com o Grupo Regional pelo Sertão. Cultura em Movimento com o Chorinho no Coreto. Participe! Prefeitura de Paulo Afonso, terra da energia e do trabalho. A Prefeitura de Paulo Afonso continua executando o arrojado programa de substituição de antigas lâmpadas de iluminação pública por modernas luminárias em LED. Desta vez, Estamos apresentando Nossa Voz. Nossa Voz. Podia deixar terminar o programa. Olha o homem aí. É jubilativo. Olha o homem aí. Alegre você. silêncio que chegou a autoridade. Bom, são 15 horas mais 40 minutos. Uma informação: hoje pela manhã, a Prefeitura entregou a ampliação e requalificação
da Escola Guiomar Pereira. Os alunos da Escola Municipal Guiomar Pereira, que fica situada aqui na Setenco, no bairro Oliveira Brito, popularmente também conhecido como Mochotó, Bahia, prestigiaram a entrega da ampliação e requalificação da unidade escolar. Professores, servidores, secretários municipais, vereadores e comunidade também estiveram presentes para receber a obra. Durante o seu discurso, sob aplausos do público presente, o prefeito ratificou seu compromisso de proporcionar o bem-estar dos estudantes da rede municipal, transformando as escolas em locais onde eles se sintam motivados a estudar. O gestor ressalta que valorizar os profissionais da educação com uma remuneração justa é motivá-los a se empenhar cada vez mais para que os alunos se orgulhem da escola. Já a secretária da Educação, Elza Brito, diz que o compromisso da atual gestão em construir e requalificar as unidades escolares da rede municipal é o caminho certo para que o município alcance os melhores índices na educação. Dilma Conceição, de 25 anos, que é moradora de lá, ela comemorou a requalificação da escola onde seu filho estuda. Para ela, com mais conforto e sendo bem tratados pelos funcionários, os alunos se sentem valorizados e incentivados a permanecer na unidade de ensino. Construída em 2001, agora que nós estamos em 2019, são 18 anos aí, para atender a comunidade do bairro e localidades do entorno, a unidade escolar da rede municipal foi reformada pela primeira vez em 2016 e agora, devido ao crescimento do número de alunos, houve a necessidade, lógico, de ampliação e requalificação para ofertar um número maior de vagas. A obra executada pelo governo municipal incluiu a construção de mais 5 salas de aula, 2 depósitos e ampliação. Atualmente, a escola conta com 35 professores, 5 cuidadores, 1 diretora, 2 vice-diretoras, 2 coordenadoras, 19 funcionários de apoio e 2 vigilantes. Ao todo, são 975 alunos matriculados na educação infantil até o Fundamental 2, nos turnos matutino e vespertino, e ainda oferece o Programa de Educação de Jovens e Adultos, o famoso EJA. Segundo a diretora Jucicleide Lima Varjão, que vem a ser filha do ex-vereador Zeca do PT, com a ampliação, a partir de 2020 serão incluídos mais 450 alunos, totalizando 1.425. Então a reforma foi para isso aí. Então a prefeitura entregou a ampliação e requalificação da escola Guiomar Pereira. Por falar em ex-vereador Zeca do PT, estava vendo hoje os quadros dos ex-vereadores que já passaram por aqui, alguns sumiram definitivamente. Claro, alguns morreram, isso aí não tem como comentar. Mas alguns que passaram de um só mandato ficaram no anonimato, não conseguiram se reeleger e sumiram definitivamente. As novas eleições vêm aí, estima-se que teremos, apesar das mudanças que teremos aí, nós certamente teremos nomes novos para disputar vagas na Câmara de Vereadores de Paulo Afonso. Nomes novos, por exemplo, Ismaías Reis, que já foi candidato várias vezes, disse que vai tentar mais uma vez. Ele insiste, persiste e não desiste, já dizia aquela propaganda. Olha, são 15 horas mais 45 minutos. Assim nós vamos concluindo o programa de hoje, que havia a probabilidade de no início nós conversarmos com o vereador Marco Daniel, mas pelas razões que eu já expliquei aqui, ficou para uma nova oportunidade. Amanhã nós estaremos aqui no estúdio de novo, com a sequência do programa Nossa Voz, sempre tratando das coisas aqui da cidade de Paulo Afonso. Amanhã, muito provavelmente, o Francisco Salles irá trazer informações da cidade de Glória, né? E o Antônio Carlos Hugo com as informações aqui do governo municipal. Uma das matérias que a gente vai, se não essa semana, mas na próxima, em relação a esse cadastramento biométrico, que está lá espaço, 5 ou 6 funcionários e 1 ou 2 pessoas para fazer o cadastro, né? Vamos dar uma força aqui para que as pessoas apareçam lá para resolver essa questão, para que na última hora não tenha aquela confusão que teve aqui. Com os trabalhos técnicos do Anilton Teixeira e a supervisão geral do pastor João Neto de Barros, nós concluímos mais um programa Nossa Voz. Muito obrigado aos que nos acompanharam aqui pelo Face, pelo vídeo, pelo Instagram, enfim. Muito obrigado a todos e até amanhã, 3 horas da tarde. Tchau, pessoal.